Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, hoje o nosso Evangelho se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, dos versículos 28 e 30. Um pequeno trecho do Evangelho de São Mateus que nos coloca diante de toda a declaração, da autodeclaração que Jesus faz, do seu próprio coração, revelando duas grandes virtudes, mansidão e humildade. Ora, nós celebrávamos nestes dias passados o Sagrado Coração de Jesus. É assim que, dada esta revelação, torna-se cada vez mais clara como nós devemos viver a nossa vida como evangelizadores, como filhos de Deus, como missionários, como aqueles que anunciam o reino de Deus. Dentro do contexto que nós nos encontramos, nós localizamos no Evangelho de São Mateus algumas experiências, dentre elas a gravidade com que Jesus diz daqueles que não ouviram a sua palavra e não viram os seus milagres. E fala que haverá mais compreensão no dia do juízo com Sodoma e Gomorra do que aqueles que viram, ouviram e não deixaram o seu coração ser transformado pela realidade que se lhes apresentava. Então o Senhor exulta de alegria quando fala dos pequeninos, que os pequeninos são capazes de acolher toda esta realidade. Dentro do Evangelho de São Lucas, esta parte da exultação de Jesus dos pequeninos que acolhem a verdade, a palavra e se deixam transformar por ela, é logo depois da experiência da missão dos 72. Ora, nós temos aqui uma junção muito interessante, porque ao falarmos deste chamado que Jesus faz, vinde a mim quem? Os cansados e os fatigados, com o peso dos seus fardos, que lhes darei descanso. Cansados e fatigados. Queridos irmãos e irmãs, o que é que nos fatiga senão, tirado a labuta da vida, que é natural, esse cansaço, mas o Senhor fala de um outro cansaço, daquele cansaço que advém do pecado, quando nós assumimos ídolos em nossas vidas, quando nós nos deixamos subjugar, deixamos nos perder, quando escolhemos falsos ideais, quando seguimos por caminhos errados, quando temos objetivos errados que não aqueles para os quais o Senhor nos criou e também nos salvou. E então há pessoas que carregam fardos pesados porque não estão vivendo a vida que deveriam levar. Estão vivendo uma vida de perdição, estão gastando a sua vida de uma forma errada, não estão vivendo como poderiam viver. O cansaço faz parte da vida. A alegria e a plenitude da vida não será na terra. Aqui é marcado, como dizemos, sobre este cansaço, sobre as decepções, as frustrações, mas tudo isso nos serve para podermos experimentar e declarar e manifestar o poder de Deus na construção do seu reino. Nos importa, portanto, olhar para o nosso coração e identificar ali os nossos cansaços, os pesos, o nosso desânimo e entender que o Senhor não nos chamou para carregar essas consequências de uma vida, sobretudo marcada pelo vício, pelo pecado. O Senhor nos chamou a viver a sua palavra. É assim que Ele vai dizer a todos aqueles que anseiam por descanso. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Ora, ali Ele chamava, vinde a mim, vós que estáis cansados. Então, o Senhor nos chama a nos aproximarmos dEle. É ali que podemos entender isto que eu acabei de dizer sobre os nossos cansaços, sobre o peso dos nossos fardos, das nossas fadigas. E assim o Senhor nos diz, tomai sobre vós o meu jugo. É aquela palavra que transforma o coração. É aceitar Jesus como o Senhor de sua vida. Aceitar que o Pai o ama de todo o coração e que derramou de modo abundante o Espírito Santo sobre você, para que você tenha a força de viver na liberdade, rejeitando tudo aquilo que escraviza, assim que dá prazer, mas que nos afasta do nosso destino final e já aqui na Terra lança as suas sequelas e consequências tão trágicas próprias do pecado, que sempre nos leva, já aqui na Terra, à experiência de morte. Veja quem vive no vício. A pessoa que vive num vício, ela gera vida em torno dela? Não, ela só gera morte. Ela se fere e fere as pessoas que mais ama. Há tantos vícios, tantos pecados. Pensemos na infidelidade, no adultério quando uma pessoa é casada. Pensemos também na infidelidade de um sacerdote quando ele não vive os seus compromissos e falha diante da igreja, diante de Deus e dos seus fiéis, diante do mundo. Infidelidade, no vício do adultério e tantos outros vícios de jogos e bebidas e de falar mal das pessoas. Há tantas formas de vício e como isso fere, machuca, nos cansa, nos envelhece, nos
tolhe a capacidade de amar. Uma pessoa que vive no vício, uma das suas características é a mentira, e o pai da mentira é Satanás. Portanto, uma pessoa que vive na mentira não é capaz de amar. Querido irmão e querida irmã, o Senhor nos chama para perto dele. Vinde, tomai sobre mim o meu fardo. O fardo do Senhor é a sua palavra, a palavra que ele anuncia. É acolher a palavra, é praticar a palavra, é deixar a palavra cuidar de nós, deixar que o Senhor cuide de nós, desenvolver uma amizade íntima com Ele, com o Pai e com o Espírito Santo. É assim que o Senhor também vai dizer. Então, o verbo vinde, o verbo tomai e o verbo aprendei de mim. Então, como nós vamos viver o fardo do Senhor? Este fardo que é leve, o jugo que é suave. Porque o Senhor tem um coração manso e humilde. Portanto, para aprender, para podermos carregar o fardo do Senhor, é necessário ter um coração semelhante ao dele. Enfrentar as dificuldades da vida, as propriedades e a experiência própria das renúncias, de tudo aquilo que tenta nos seduzir, nos afastar do caminho do bem, com um coração manso, com um coração humilde. Podemos dizer, portanto, que o pecado, o vício, tudo aquilo que nos afasta do caminho de Deus, nos coloca diante de uma vida totalmente diferente da mansidão, totalmente diferente de um caminho da virtude, da humildade. Podemos nos sentir todo-poderosos, mas todo-poderosos na infelicidade de uma escolha errada. Todo-poderosos por podermos mergulhar e beber e comer lama. Isso não é liberdade, isso não é poder. Portanto, é somente na humildade é que podemos ter verdadeiramente a experiência da liberdade. Então o Senhor conclui para todos aqueles que estão cansados e fatigados. Vinde, tomai e aprendei, e assim encontraremos descanso, com um coração semelhante ao dele, vivendo a sua palavra, ouvindo e vivendo a sua palavra, ou seja, a colocando em prática. E o que é isso, senão amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo do modo como Jesus amou. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.